Dandadan é uma obra cheia de personagens carismáticos e legais, e também é uma história que sabe muito bem trabalhar seus vilões quando ela quer. Em Dandadan a gente tem vários yokais que aparecem primeiramente na história como vilões, mas depois acabam indo pro lado dos mocinhos da história. Dois exemplos disso são a Velha Turbo e a Ballerina Cappuccina. E Dandadan é muito bom em humanizar esses espíritos que já foram humanos um dia, mas ficaram presos na Terra por algum motivo. E eu acho que o caso mais interessante e legal disso dentro da história é o caso do Evil Eye, ou Olho Demoníaco, ou Mal Olhado, ou vários nomes, ele tem muitos nomes. Cada um traduz esse nome de um jeito diferente, eu vou chamar de Evil Eye mesmo. Mas basicamente agora a gente tá acompanhando a história do Evil Eye na segunda temporada do anime de Dandadan. E também no mangá de Dandadan a gente tá vendo uma evolução significativa no personagem. E na relação dele com os outros personagens. Então nesse vídeo eu vou basicamente falar sobre o porquê eu acho que o Evil é um bom personagem e por que ele é um vilão que não tem culpa. E se minha voz estiver meio estranha porque eu tô doente, eu estou gripado, eu sinto os meus dias se esvaindo em minhas mãos como lágrimas na chuva. Mas se você quiser ajudar esse pobre enfermo moribundo a ter uma existência um pouco menos desgraçada, eu ficaria muito feliz se você se inscrevesse no canal para não perder nenhum vídeo Cultura Pop que sai aqui toda semana. Também gostaria que você desse um like nesse vídeo se você gostar dele, compartilhar o vídeo para algum amigo seu que gosta de Dandadan, ou para aquele amigo que não gosta e você tá tentando convencer ele a assistir. E se você gosta de Dandadan, comenta aí embaixo se você quer vídeo de algum personagem específico aqui no canal, porque eu gosto muito de Dandadan. Então se eu souber que tem gente querendo ver vídeo sobre algum personagem específico, eu não tenho por que não fazer, não é mesmo? Vamos unir o útil ao agradável. E era só isso tudo que tinha para falar? Ah é, agora você pode hypar o vídeo aparentemente também. E isso foi graças aos 1000 inscritos que o canal chegou e eu agradeço todo mundo que se inscreveu no canal nos últimos dias. Tem sido uma experiência bem legal fazer vídeos pro YouTube, na verdade. E eu agradeço de coração todo mundo que tá aí sempre assistindo os vídeos. Faz bem pro ego, sabe? Piadas à parte, eu realmente agradeço todo mundo, muito obrigado. E se você puder hypar o vídeo, eu agradeço. Eu queria estar falando isso mais animado, mas eu tô realmente doente, então não consigo ter muito ânimo. Mas obrigado de verdade. A gente conhece o Evil Eye no arco onde nossos protagonistas vão até a casa do Didi, pelos pais dele terem tentado ir de arraça por conta de uma presença maligna na casa, que o Didi pensava ser coisa do Evil Eye, já que ele conseguia ver o Evil Eye naquela forma bizarrona dele. Mas posteriormente descobrimos que o Evil Eye era um espírito sim que assombrava a casa, mas quem fazia de fato as pessoas tentarem desviverem a si mesmas era o minhocão maligno. Inclusive falando rapidinho do visual desse Evil Eye aqui, ele lembra um pouco o Toshio, que é um fantasma de um filme de terror japonês. Se eu não me engano é o Grito, que é tipo o chamado, só que com dois fantasmas uma vez de um só. Também são fantasmas que assombram uma casa. Eu acho que o que me lembra na real é esse cabelinho. Olha que fofinho, cabelinho de tigela. Mas essa parada de fantasmas que assombram casa é uma parada meio comum mundialmente, né? Eu acho que todo mundo já ouviu uma história de uma casa assombrada em algum lugar. Seja em um filme, uma história que alguém contou. Ou talvez você esteja morando em uma e você não sabe, né? Vai saber. Não olha pra trás. Mas existe uma lenda de um yokai em específico no Japão que assombra casas, e quando eu vi ela me lembrou um pouco do Evil Eye. E eu tô falando do Sashiki Warashi. É muito difícil pra mim falar japonês se não for na entonação de um samurai idoso, mas esses espíritos são basicamente espíritos infantis travessos que assombram casas e trazem proteção, como o Evil Eye faz, protegendo as pessoas do verme cujo nome não pode ser proferido na Twitch. E também geralmente esses espíritos só podem ser vistos por crianças, como a gente vê no flashback com aquele garotinho, que basicamente só ele podia ver e os pais dele não. E no caso do Didi também. Quer dizer, ele pode ter 2 metros de altura, um corpo de atleta, mas nem por isso ele deixa de ser uma crianção. Mas falando no flashback do Evil Eye, dele a gente descobre que ele é um espírito de uma criança que foi oferecido como um sacrifício em um ritual para a grande serpente. E acaba que a vida do pequeno projeto de Tinhoso foi basicamente ficar preso esperando o momento que ele ia ser sacrificado. E também vendo outras crianças como ele brincando juntas. Basicamente uma vida dividida entre a vontade de se divertir brincando com crianças que nem ele, como qualquer criança deveria fazer, esperar a iminência da morte que lhe aguardava, até que enfim ela chegasse. Uma morte brutal, uma morte que criou um yokai extremamente poderoso, com o único desejo de destruir a humanidade que o negou a vida. E jogar futebol com uma bola fantasmagórica também, aparentemente. Mas aí eu te faço a pergunta, meu caro telespectador. Dá pra julgar um cara desse? Dá pra dizer que ele é culpado de agir assim? E espíritos infantis e assombrações de crianças também não são nada inovador, na verdade. É um clichê bem comum, um clichê bem usado em histórias de terror, porque, bem, uma criança pode ser bem assustadora às vezes. Afinal, uma criança representa pureza e você vê aquela pureza de uma forma meio distorcida é relativamente assustador. Mas aqui na Dana isso é trabalhado de forma diferente. Isso é trabalhado pro drama. A pureza e a infância da vida do Evil Eye foi completamente roubada dele. E isso que eu acho muito interessante, porque por mais que ele seja um vilão a primeiro momento, afinal ele possui nossos protagonistas com o único e exclusivo motivo de matar todos os seres humanos, bate
Na Momo bate, no Okarun bate, na Vovó Turo bate em todo mundo. Meio que ainda dá pra entender o lado dele, não necessariamente concordar, né? Espero. Mas pense o seguinte, ele é uma pessoa que literalmente não teve contato com nada na vida além da vontade de brincar e da morte certa, da maldade humana. Não tinha como ser outra coisa daí. Ele ainda meio que é uma criança de qualquer jeito, então morte e brincadeira se misturam na cabeça dele. E esse aspecto dele ser uma criança segue sendo relevante no decorrer da história. Por exemplo, quando o Okarun convence ele a parar de querer machucar os outros pra só eles brigarem, já que o Iwai tava se divertindo com aquilo, o Okarun meteu o maior migué do mundo ali fingindo que ele tava fazendo porque ele queria e não porque ele tava completamente ferrado já. O diálogo dessa cena é muito bom, não sei se você em casa já engambelou uma criança, mas é a mesma vibe basicamente. No geral, depois disso que a gente vê o Iwai sendo mais infantil diretamente, já que as atitudes dele já eram infantis, mas era um infantil meio deturpado, meio sinistro, ameaçador. E depois que você vê a interação dele com os outros personagens, você vê que é muito uma vibe de quando você é adolescente, você tem que cuidar de uma criança insuportável, que é uma coisa que já me aconteceu muito nessa vida. E eu acho que o autor de Dandadan brilha muito nisso, inclusive, tá? Nas interações entre os personagens, especialmente as interações mais casuais, eu acho que ele sabe imprimir bem uma personalidade pra um personagem, fazer ele interagir com os outros com aquela personalidade de uma maneira que faça sentido e fique legal. O que faz o personagem não parecer só uma porta ou só um artifício do roteiro pra história ir pra frente. Que é uma coisa que ainda falta em alguns mangás aí que deixam a desejar nesse aspecto. Uma outra coisa também é que essa passagem do personagem de um vilão pra alguém que tá do lado dos mocinhos é genuinamente bem feita, já que muitas vezes em histórias essa passagem acaba sendo meio estranha, pra dizer o mínimo. Mas aqui o fato dos personagens terem aceitado tentar conviver com um espírito maligno ao invés de exorcizar ele num show de rock and roll muito irado é levado em consideração pela história e tem peso dentro da história. Seja antes do fato dele ficar de boa, com o fato do Iwai poder voltar a qualquer momento e controlar o corpo do Didi e acabar podendo fazer mal a alguém, fazer o Okarun ficar mais forte e se tornar mais útil em combates, ou a destruição causada pelo Iwai na casa da Momo, basicamente fazer a Momo criar a responsabilidade de procurar um emprego, já que até então tudo tava nas costas da avó dela, coitada. E falando nela, até na questão da Seiko se questionando sobre a decisão de tornar o Iwai parte da família, é genuinamente tudo bem amarradinho. E também agora nos capítulos mais atuais do mangá, a gente tem uma evolução do personagem do Iwai, que não só ficou mais aberta a dividir o corpo com o Didi, o corpo que é do Didi por sinal, eles ficaram próximos o suficiente para basicamente conseguirem fazer uma fusão dos dois ali, como também com ele demonstrando se importar principalmente com a Seiko, que se fez ele se tornar parte da família, né? E o personagem parece realmente demonstrar uma gratidão genuína com isso. Mas até então, para mim, o Iwai é um personagem que mostra muito bem tudo que tem de bom em Dandadan. Além de ser um personagem extremamente carismático e engraçado, ele também tem um passado trágico e muito bem escrito, e ele tem uma trajetória dentro da obra que é muito bem feita. Ele é um personagem que tem uma pendência maior pra comédia, mas ainda assim tem momentos sérios onde é muito bom. E o que é Dandadan é basicamente isso, né? Um mangá que tem muita proporção pra comédia, mas que tem momentos sérios muito bons. Enfim, eu acho que esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like, não esquece de se inscrever no canal, hypa o vídeo e compartilhar o vídeo para algum amigo seu. Desde já, meu muito obrigado e falou!